Cyber Report no ar hoje, 20 de julho de 2026. O ranking iFast. Em 15 segundos, modelos chineses pressionam a liderança americana em inteligência artificial. Moonshot Inteligência Artificial pode iniciar IPO em Hong Kong em até 6 meses. E Kusai levanta 450 milhões de dólares para a descoberta de materiais com inteligência artificial. Por que isso afeta você? Porque inteligência artificial já não é só chatbot. É disputa por modelos, chips, memória, materiais, governança, vigilância, hardware e cinema. Neste episódio eu separo fato confirmado, análise editorial e incerteza, usando as fontes confiáveis coletadas hoje. Transparência do pipeline. Usei o JON confiável gerado pelo coletor local com fontes como TMM, The Verge, MIT Technology Review, Wired e TechCrunch, além das publicações citadas nesses agregadores. Para resiliência, não dependi de extrair artigo completo quando poderia haver paival, bloqueio, timeout ou erro de DNS. O roteiro usa título, resumo, fonte, URL, impacto e contexto sem despejar artigo longo. Duas pautas menos alinhadas ao foco iFast sobre e-bike e foguete privado indiano ficaram fora do ranking principal. As imagens do vídeo são artes locais abstratas, sem texto, logos ou marcas, usadas como fallback estável para evitar falha de geração externa. Número 1. Modelos chineses pressionam a liderança americana em inteligência artificial. Fonte, The Verge. URL, https://www.theverge.com/i-artificial-intelligence 967781/Chinese-I-Moonshot-Kimi-K3-Alibaba-Ken. Fato confirmado no JON do coletor. China delivers ao Antupanto to Americas Inteligência Artificial Dominance. O resumo coletado acrescenta. China's lead intelligência artificial companies are ramping up the pressure on Silicon Valley. As Moonshot and Alibaba unveiled models they claim can go toy with the best from OpenAI and Anthropic at a fraction of the cost the rapid fire. Release suggest America's lead at the inteligência artificial frontiers increasing it. Just as the technology is becoming. Esta é a manchete principal porque coloca a disputa de inteligência artificial no centro. The Verge afirma que empresas chinesas, incluindo Moonshot e Alibaba, anunciaram modelos que dizem competir com os melhores de OpenAI e Anthropic por uma fração do custo. Fato confirmado pelo material disponível. A reportagem descreve lançamentos recentes de modelos chineses de código aberto ou mais abertos e a pressão sobre o Vale do Silício. Análise. Quando modelos fortes ficam mais baratos, todo o mercado muda. Startups ganham alternativa, grandes plataformas precisam defender margens, e governos passam a discutir soberania de modelo, dados e infraestrutura. Para equipes de cibersegurança, isso também altera o cenário de automação. Modelos mais baratos podem ajudar defesa, triagem e análise de logs, mas também reduzem o custo de phishing, engenharia social e criação de ferramentas ofensivas. Incerteza. Sem benchmarks independentes e comparáveis no JON, não dá para declarar que um modelo superou o outro. O ponto seguro é que a competição acelerou e ficou mais geopolítica. Número 2. Moonshot Inteligência Artificial pode iniciar IPO em Hong Kong em até 6 meses. Fonte, TMM. URL, https://www.tmm.com/2607220/P12, jogo da velha a 2607220P12. Fato confirmado no JON do coletor. Sources. Chinese Startup Moonshot Inteligência Artificial e SEC Informal Approval from Investors to Start a Hong Kong IPO Process, which could happen in as soon as 6 months. Juro usava the information. O resumo coletado acrescenta. Juro usava the information. Sources. Chinese Startup Moonshot Inteligência Artificial e SEC Informal Approval from Investors to Start a Hong Kong IPO Process, which could happen in as soon as 6 months. Chinese Startup Moonshot Inteligência Artificial. Voz e Powerful New Open Source Model is pending Silicon Valley. E SEC Informal Approval from Investors. A segunda notícia transforma essa tensão técnica em tensão financeira. O TMM resume informação de Juro Osava do The Information, dizendo que a Moonshot Inteligência Artificial busca aprovação formal de investidores para iniciar um processo de IPO em Hong Kong, possivelmente em 6 meses. Fato confirmado aqui é a existência do relato de fontes, não uma oferta pública registrada. Análise. Uma listagem de uma empresa de LLM testa se o mercado quer financiar modelos fundacionais fora do eixo americano. Investidores vão olhar crescimento, custo de inferência, acesso a chips, licenciamento, risco regulatório e capacidade de transformar usuários em receita previsível. Para concorrentes ocidentais, a pressão não é só de produto, é de capital. Se o mercado financiar bem uma campeã chinesa de inteligência artificial, outras empresas podem acelerar expansão e reduzir preços. Incerteza, cronograma, avaliação, aprovação de investidores e condições de bolsa ainda podem mudar. Número 3. Kusai levanta 450 milhões de dólares para a descoberta de materiais com inteligência artificial. Fonte, TMM. URL, https://www.tmm.com/2607220/P8, jogo da velha a 2607220P8. Fato confirmado no JON do coletor. Cambridge Based Kusai Raised a cifrão 450 M Series B led by Kleiner Perkins and NA. And launches acquisition for inteligência artificial materials discovery for chip and other industries. Bloomberg. O resumo coletado acrescenta. Bloomberg. Cambridge Based Kusai Raised a cifrão 450 M Series B led by Kleiner Perkins and NA. And launches acquisition for inteligência artificial materials discovery for chip and other industries. Producing the world's most in-demand semiconductors requires enormous amounts of energy and access to rare minerals. A terceira pauta é infraestrutura de inteligência artificial em uma camada menos visível. Materiais. O TMM citando Bloomberg, registra que a Kusai de Cambridge levantou uma série B de 450 milhões de dólares liderada por Kleiner Perkins NA e lançou uma coalizão para a descoberta de materiais com inteligência artificial para chips e outras indústrias. Fato confirmado. O valor e a tese de usar inteligência artificial para materiais aparecem no resumo. Análise. Semicondutores dependem de energia, química, minerais raros, processos industriais e cadeias de suprimento complexas. Inteligência artificial aplicada a materiais tenta encurtar ciclos de pesquisa, sugerindo compostos, propriedades e rotas de produção que seriam lentas demais por tentativa e erro. Se funcionar, impacta eficiência energética, fabricação de chips, baterias
baterias e data centers. Mas é uma área em que promessa de modelo precisa virar laboratório, escala e custo. Incerteza, financiamento grande não prova descoberta comercial. Validação física continua sendo gargalo. Número 4. Memória para inteligência artificial divide investidores entre superciclo e excesso de oferta. Fonte, TMM. URL, https://www.tmm.com/2607220/P1. Jogo da velha a 2607220P1. Fato confirmado no João do Coletor. As memory stocks fall, investors worry capacity expansion could lead to oversupply. Why others believe inteligência artificial demand will break the industry's boom and boost cycle, Financial Times. O resumo coletado acrescenta. Financial Times. As memory stocks fall, investors worry capacity expansion could lead to oversupply. Why others believe inteligência artificial demand will break the industry's boom and boost cycle. Massive investment plans lead to investor fears of a new boom and boost in memory chips. A Relentless Run Semiconductor Stocks. A quarta notícia fala de memória, o componente que muitas vezes decide se a inteligência artificial cabe no orçamento. O TMM resume reportagem do Financial Times. Ações de fabricantes de memória caem porque investidores temem que expansão de capacidade gere excesso de oferta. Outros acreditam que a demanda de inteligência artificial pode quebrar o ciclo histórico de boom e busto. Fato confirmado. Há debate de mercado entre risco de oversupply e demanda persistente de inteligência artificial. Análise. Modelos maiores, inferência em escala e data centers usam muito HBM, DRAM e armazenamento rápido. Se a demanda de inteligência artificial for estrutural, fabricantes podem manter preços e margens. Se houver construção excessiva, o setor volta ao padrão de queda de preços. Para empresas compradoras, isso afeta planejamento. Reservar capacidade cedo pode proteger projetos críticos, mas contratos longos demais podem sair caros se o mercado virar. Incerteza. Demanda futura depende de adoção real, eficiência de modelos, capex de nuvem e disponibilidade de energia. Número 5. LLMS podem formar vieses próprios em triagem de contratação. Fonte, MIT Technology Review. URL, https://www.technologirevel.com/2026/070/20/1406555/i-biases-irin-humans/. Fato confirmado no João do Coletor. Inteligência artificial Small Kelly Delmans to form biases when eating. O resumo coletado acrescenta. The next team you apply for a job. Inteligência artificial mais screen your resume before any human says it but 10 good reason to question veter inteligência artificial will judge you file. Researchers already know that LLMS pick up human biases from their training data. New research suggests that LLMS can also develop their own biases from. A quinta notícia é governança aplicada. A MIT Technology Review relata pesquisa sugerindo que inteligência artificial pode ser mais propensa que humanos a formar vieses em contratação, além de absorver vieses dos dados de treinamento. Fato confirmado pelo resumo. LLMS podem desenvolver seus próprios vieses a partir de interações e padrões. Análise. Triagem de currículos parece um caso perfeito para automação, mas é também um caso de alto risco. Decide renda, carreira e inclusão. Se o modelo cria correlações indevidas ou reforça perfis históricos, a empresa pode automatizar discriminação em escala. A resposta prática não é simplesmente proibir toda a ferramenta, mas exigir auditoria, documentação, testes por grupos, explicabilidade suficiente, revisão humana e registro de decisões. Para o público, a mensagem é: quando você envia um currículo, talvez esteja sendo avaliado por um sistema que não entende contexto humano como promete. Incerteza. O efeito exato varia por modelo, dados, prompt e desenho do processo. Número 6. A CLU mira tecnologias policiais ocultas, incluindo relatórios escritos por inteligência artificial. Fonte, Wired. URL, https://www.wired.com. Story, The ACLU is arming lawyers to expose state surveillance secrets. Fato confirmado no João do Coletor. The ACLU is arming lawyers to expose state surveillance secrets. O resumo coletado acrescenta. A new toolkit for attorneys e Massachusetts targets the technologies police use and conscial to build criminal cases. From facial recognition to written police reports. A sexta pauta conecta inteligência artificial, vigilância e direitos civis. A Wired relata que a ACLU criou um kit para advogados em Massachusetts exporem tecnologias usadas e ocultadas pela polícia, de reconhecimento facial a relatórios policiais escritos por inteligência artificial. Fato confirmado. O kit mira ferramentas que podem aparecer em investigações e processos. Análise. Em segurança pública, tecnologia invisível é problema de devido processo. Se um relatório foi gerado ou editado por inteligência artificial, se houve reconhecimento facial, ou se uma ferramenta de análise conectou pessoas e locais. A defesa precisa saber para contestar erro, viés e cadeia de custódia. Para a cibersegurança corporativa, a lição é semelhante. Automação que gera evidência precisa de logs, versionamento, rastreabilidade e responsável humano. Incerteza. A matéria citada fala de um kit e de riscos. Cada caso judicial exigirá fatos específicos. Número 7. Processo da Apple pode complicar os planos de hardware da OpenAI. Fonte, TechCrunch. URL, https://2019.2026/070/19/Ken-Apple-Derayu-OpenAI's-Hardware-Plans. Fato confirmado no João do Coletor. Quem a Apple also Derayu OpenAI's Hardware Plans? O resumo coletado acrescenta. On the latest episode of Equity, we debate Veterapples lawsuit will cash over OpenAI's much discussed plans to get into hardware and go public. A sétima notícia mostra que inteligência artificial também está virando hardware, marca e litígio. A TechCrunch discute se um processo da Apple pode atrapalhar os planos da OpenAI de entrar em hardware e eventualmente abrir capital. Fato confirmado no João. A pauta existe como debate no podcast Equity e envolve o plano de hardware da OpenAI. Análise. Assistentes de inteligência artificial precisam de interfaces novas, talvez dispositivos dedicados, wearables ou integração profunda
lida com sistemas operacionais. Mas hardware é um jogo diferente de software. Cadeia de suprimento, design, patentes, marcas, canais de venda e suporte. Um litígio com Apple pode atrasar narrativa, parceria ou produto, mesmo que não bloqueie tudo. Para usuários, o ponto é observar se a inteligência artificial vai continuar dentro de apps ou se tentará virar aparelho sempre presente. Incerteza. Sem detalhes processuais completos no material, não dá para afirmar impacto jurídico definitivo. Número 8. Netflix pagou 587 milhões por startup de cinema com inteligência artificial de Ben Affleck. Fonte, TechCrunch. URL, https://tecrunches.com/2026/07/19/Netflix. -587m-for-ben-afflex-startup. Fato confirmado no João do Coletor. Netflix paid cifrão 587M for Ben Affleck's inteligência artificial filmmaking startup. O resumo coletado acrescenta. Netflix revealed that it paid $587 million in cash for Interpositive, a startup co-founded by Ben Affleck. A oitava notícia é mídia e criação. A TechCrunch informa que a Netflix revelou pagamento de $587 milhões em dinheiro pela Interpositive, startup de cinema com inteligência artificial cofundada por Ben Affleck. Fato confirmado. O valor e a aquisição aparecem no resumo. Análise. Quando uma plataforma como Netflix compra uma startup de produção com inteligência artificial, o mercado lê isso como aposta em redução de custo, pré-visualização, efeitos, dublagem, localização, roteiro, edição ou workflows híbridos. Para criadores, o impacto é duplo. Novas ferramentas podem baratear produção independente, mas também ameaçam funções e direitos se forem usadas para substituir trabalhos sem transparência ou consentimento. Para empresas, o recado é que inteligência artificial generativa saiu do experimento e entrou no M&A de conteúdo. Incerteza. O João não detalha produto, contratos com artistas nem integração à Netflix. Conectando os pontos. A notícia da The Verge sobre modelos chineses dá o tom do dia. Moncha, buscando IPO, mostra que LLM virou mercado de capitais. Kuzai mostra a inteligência artificial tentando melhorar a base material da indústria de chips. A discussão sobre memória mostra que a corrida de inteligência artificial consome componentes físicos em escala gigantesca. A pesquisa sobre vieses em contratação lembra que automação sem auditoria pode ferir direitos. A ACLU mirando relatórios policiais escritos por inteligência artificial mostra que transparência virou requisito de justiça. OpenAI pensando em hardware mostra a disputa pela interface. E Netflix comprando produção com inteligência artificial mostra que conteúdo também entrou na fase de consolidação. Resumo executivo para quem trabalha com tecnologia no Brasil. Primeiro, monitore modelos chineses como parte da estratégia, mas avalie privacidade, jurisdição, licenças e suporte antes de colocar dados sensíveis neles. Segundo, trate custo de inferência, memória e GPU como riscos de produto, não apenas de infraestrutura. Terceiro, em contratação, saúde, segurança pública ou cibersegurança, qualquer automação precisa de revisão humana, logs, testes de viés e canal de contestação. Quarto, se a sua empresa produz mídia, jurídico e criação precisam discutir direitos, créditos e consentimento antes de adotar workflows generativos. Quinto, quando uma Big Tech promete hardware de inteligência artificial, pergunte qual problema real o dispositivo resolve melhor do que um celular. Fechamento. A pergunta do dia é quem controla as camadas da inteligência artificial. Modelos chineses pressionam OpenAI e Anthropic. Moncha testa apetite de bolsa. Kuzai tenta acelerar materiais para chips. Fabricantes de memória apostam bilhões em demanda. Pesquisadores alertam para vieses que nascem dentro dos próprios sistemas. Advogados querem expor inteligência artificial escondida em investigações. OpenAI olha para hardware. Netflix compra inteligência artificial para cinema. Isso é a inteligência artificial deixando de ser ferramenta isolada e virando infraestrutura social, econômica e política. Eu sou o Cyber Report. Até a próxima atualização pública sobre inteligência artificial, tecnologia e cibersegurança.